that tonight, shout hallelujah. Praise the Lord. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. On the cross, my friends, he took the punishment for your sins and the punishment for my sins. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Those nails could not stop Jesus. Hallelujah. Death could not hold Jesus. Hallelujah. Jesus is here tonight to save you. I have heard your knocking. I respond to it. This moment I open my heart's door for you. Tonight, Lord Jesus, I surrender my life to you. There is power in the blood of Jesus. What a wonderful Jesus. He is alive. And because he is alive, all of us can live. And all of us can have eternal life here tonight. I surrender all to Jesus. Would you welcome Evangelist Reinhard Bonnke? Thank you, sir, for Posso ser accepting our bem-vindo. invitation to be here. Lord bless you. Thank you so much. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Let everything that has breath praise the Lord. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. We don't apologize for our hallelujahs. Nós não pedimos desculpas e dizemos bem alto, aleluia! Amen. God bless you. Amém. You may Deus be abençoe. seated. Podeis assentar. I'm honored and blessed to be here tonight, and I want to thank
the committee for inviting me. É uma honra para mim estar aqui nesta noite e agradeço o convite que foi feito pela comissão executiva. Last night you heard evangelist Daniel Kolenda, Ontem à noite o evangelista Daniel Kolenda, who is the successor in the ministry I founded called Christ for All Nations, as you just saw on the screen. que é o meu sucessor na cruzada Cristo para as Nações, como o vídeo que vocês acabaram de ver. And we are shoulder to shoulder in the harvest of souls. E como nós estamos gratos pelas grandes colheitas de almas que têm acontecido. Because Jesus died for souls to be saved. Porque Jesus morreu para salvar as almas perdidas. I believe that is the most important message. Eu acredito que esta é a mensagem mais importante. Jesus didn't come to save religion, he came to save people. Jesus não veio para salvar religiosos, ele veio para salvar um povo. People. Um povo. People need to hear the gospel. As pessoas que ouvem o evangelho. So I want to thank you for your hospitality and everything. I feel very much at home here. Quero agradecer por toda a hospitalidade que tem dado a toda a minha comitiva. I was born in Germany to Pentecostal parents. Eu nasci em uma família na Alemanha, uma família pentecostal. My family was a godless family. A minha família era uma família temente a Deus. They didn't know Jesus. Não conhecia a Jesus. My home is East Germany. Eu venho lá do leste da Alemanha, da Europa. In 1922, my grandfather was very sick. Em 1922, o meu avô ficou bastante enfermo. He was screaming for pain and nobody knew where the pain came from. Ele estava gritando muito com dores e ninguém sabia de onde vinham aquelas dores. The whole village could hear his screams. Toda a vila onde ele morava podia ouvir os seus gritos. Week after week, month after month, year after year. Meses, semanas depois de semanas, meses depois de meses. No Jesus. Não tinha Jesus. And then one day, Então, dia, in that forested area, ali no meio da floresta, an American missionary from the Assemblies of God in Springfield got lost in the forests of East Germany. missionário americano vindo da Assembleia de Deus lá de Springfield, ele se perdeu na floresta. He came to the village. E ele veio para a vila. And as those evangelists in those days, E aqueles evangelistas naquele tempo, his first question was, is there anybody sick in this e village? quando ele chegava, eles diziam: tem alguém enfermo aqui na vila? Oh yes, the people said. Sim, o povo dizia: tem. You can hear him. Você pode até ouvir esses doentes. He screams day and night. Tem doente aqui que geme dia e noite. And that missionary from America E aquele missionário da América, knew the Lord had sent him to that village on purpose. que o Senhor mandou para aquela vila com propósito. He entered the house of my ancestors Ele chegou até a casa dos meus ancestrais, like a burning baton. como uma vara cheia de poder. He preached the gospel to my grandfather and my grandmother. Ele pregou o evangelho ao meu avô e à minha avó. And then he stepped to the bed where my grandfather was writhing. E então ele chegou até a cama onde o meu avô estava deitado, In pain. com muitas dores. And he said, E ele disse: God has sent me to demonstrate the power of the Holy Spirit. Deus me enviou para demonstrar o poder do Espírito Santo. He grabbed the hand of my grandfather. Ele pegou na mão do meu avô. And that moment, a current, heavenly voltage shocked him. E
como que um raio que veio do céu, veio e como um choque elétrico. He jumped out of bed totally healed. E o meu avô se levantou da cama totalmente curado. Hallelujah. Aleluia! Oh, glory to God. Oh, glória a Deus! That is the gospel we preach. Este é o evangelho que nós pregamos. But he said, I'm not the missionary. His name was Louis Graff. O nome desse missionário era Louis Graff. He said, I'm not done yet. E ele disse, eu não terminei o serviço ainda. You still need to be baptized into the Holy Spirit. Você agora precisa ser batizado no Espírito Santo. He laid hands upon my grandfather and grandmother. Ele colocou as suas mãos sobre meu avô e minha avó. And although they had never heard about the Holy Spirit, Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito they Santo. burst out in new tongues. E eles começaram a falar em novas línguas. Oh, hallelujah. Oh, aleluia! I was the grandson. Eu era o neto. I was born 18 years later. Eu nasci 18 anos depois disto. But I am sure, Mas eu tenho a certeza, absolutely sure, certeza absoluta, that that day the Holy Spirit threaded my needle. que naquele dia o Espírito Santo começou a fazer uma obra. And here I am, E aqui estou eu, still sowing. pouquinho ainda sendo trabalhado. And I tell you what I want to do here today. E eu quero lhe dizer o que eu vim para fazer aqui nesta noite. I believe one thing. Eu creio numa coisa. Many needles will be threaded for world evangelism tonight. Hoje à noite o Senhor vai levantar um grande poder de evangelismo entre vocês. Hallelujah! Aleluia! Amen. Amém. I want to share my heart with you. Eu quero compartilhar o que está no meu coração com você. If I should give it a title for my message, Se eu fosse dar um título para a minha mensagem, I would call it The Last Lap. eu diria, a mensagem tem como título A Última Volta da Corrida. Hallelujah. Aleluia! Praise be to God. Glória seja dada a Deus. Let's turn to Mark chapter 16. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. (16:20). 16, versículo 20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amen. Amém. My theme is the last lap. O meu tema é a última volta da corrida. Now, let me start to talk to you about a key experience in my beginning. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no começo do meu ministério. Because I believe what happened then is going to happen here tonight. Porque eu acredito que o que aconteceu no passado está acontecendo aqui nesta noite. Amen. Amém? God called me when I was 10 years old. Deus me chamou quando eu tinha apenas 10 anos de idade. And it was a clear call
to one day preach the gospel in Africa. E foi uma chamada muito clara para eu pregar o evangelho na África. I went to Bible college. I was the youngest in the college in Britain. Eu fui para a faculdade bíblica ali na Grã-Bretanha. I graduated when I was 21 years old. Eu me formei quando eu tinha 18 anos de idade. And was on my way back from Britain to Germany. E depois eu saí da Grã-Bretanha de volta para a Alemanha. And I thought, when I passed through London, I would like to do some sightseeing in London, seeing Buckingham Palace and Trafalgar Square and all that. E quando eu saí para voltar para a Alemanha, passei por Londres e pensei em visitar alguns pontos turísticos como o Palácio de Buckingham. So I left from Wales, where I was, through London. I spent there one day I had reserved for sightseeing. Então, eu saí de Wales e fui para Londres e ali passei um dia para fazer visita a pontos turísticos. I was a poor student. I only had a couple of coins in my pocket. I could not participate in an organized sightseeing tour. Eu era um aluno ainda muito pobre, não tinha o dinheiro suficiente para pagar uma empresa de turismo para fazer o passeio que eu gostaria de fazer. So when I inquired there, they say, no, you can buy a public bus ticket. One ticket for the money you have will carry you one day with all public buses in London. Aí me disseram, olha, mas você pode comprar uma passagem única que vale para você pegar todos os ônibus que você queira e pode visitar todos os pontos turísticos. I bought that ticket Então eu comprei a passagem. and I started to travel. I didn't know which direction. Aí eu comecei a andar de ônibus, não sabia para onde ir. I traveled half an hour that direction, Eu andava meia hora para uma direção, changed bus that direction, trocava de ônibus e ia para outra direção. was crisscrossing with all these buses. Estava andando com esses ônibus para cima e para baixo. After a couple of hours, I said, I need to stretch my legs. Depois de algumas horas eu tive que fazer uns exercícios nas minhas pernas. I got out of the bus and realized I was in a residential area called Clapham Park. Então eu comecei a ver que eu estava agora em uma área, um bairro residencial. And as I walked through the street, E quando eu estava andando nessas ruas desse bairro, suddenly I saw a nameplate on a house. de repente eu vi uma placa escrita em uma casa, um letreiro. It read George Jeffreys. Estava escrito George Jeffreys. I thought, George Jeffreys, I know. Eu disse, George Jeffreys? Eu conheço. I learned about him at college. Ele é um grande homem diretor de faculdade. He was a Holy Spirit man who brought the gospel of signs and wonders to the British Isles. E era um grande pregador cheio do Espírito Santo nas Ilhas Britânicas. My mind said, nonsense, he's already dead. Mas aí na minha mente veio o pensamento, não, mas ele já está morto. But in my heart, a little voice said, you've got time. Why don't you go and find out? Mas no meu coração, algo dizia, bem, procure falar, procure encontrá-lo. I walked through the front garden, I pushed the button of the bell. Aí então eu entrei no jardim daquela casa e apertei na sirene. A lady opened. E uma senhora abriu a porta. I introduced myself, I'm Reinhard Bonnke. E eu disse para ela, eu sou o Bonnke. I just graduated from Bible college. Eu acabei de vir e de me formar em uma faculdade teológica. I saw the nameplate. E eu vi aqui a placa pregada no muro desta casa. I said, Madam, does the George Jeffrey live here who was that Holy Spirit fire evangelist? E eu perguntei àquela senhora, essa placa diz que o George, ele mora aqui, é aquele que era que queimava com fogo do Espírito quando pregava? She said, yes. E ela disse, sim. Oh, I said, may I please see him?
Aí eu disse, eu preciso ver esse homem. She said, no. Ela disse, não. And that lady filled the door frame. E aquela mulher quis fechar a porta em cima de mim. I couldn't pass. Eu não podia passar. But Mas that moment I heard a voice from the inside. eu ouvi uma voz vinda lá de The dentro. voice of a man. A voz de um homem. Let him come in. Deixe ele entrar. I don't know how I passed the barrier, but in I was. Eu não sabia, mas eu estava avançando e cruzando uma grande barreira. And there I saw him E então eu vi aquele homem. walk slowly down the steps. Ele começou a andar vagarosamente. He was only 72, but he was very frail. Ele tinha apenas 72 anos de idade, mas era muito fraco. I grabbed his hand. Eu apertei a sua mão. I did all the talking. Eu comecei a conversar, a falar. He didn't say a word. Ele não disse uma palavra. He just came to me, put his hand on my shoulder, Ele apenas colocou a mão dele sobre o meu ombro. pulled me down with him on the carpet. E ele me puxou para baixo, eu e ele para baixo, perto do tapete. And started to bless me. E ele começou a orar e me And abençoar. bless me. E me abençoar. And bless me. And bless Me me. abençoar e me abençoar. The glory of God filled that place. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Half an hour later, Meia hora depois, I managed to get up. eu consegui me levantar. And I walked out of the house to the bus stop. E eu saí daquela casa e fui para o ponto do ônibus. I think I was also stumbling. Eu pensei também que eu estava também muito tonto e fraco. And I kept saying to myself, E eu comecei a dizer para mim mesmo: how did I find this man and this address? como foi que eu pude encontrar este homem neste endereço? In a city of 10 million people. Porque 10 milhões de pessoas procuravam. Holy Spirit spoke to me. Mas o Espírito Santo falou para mim. He said to me, Ele disse para mim: Reinhard, no problem. não tem problema. The Holy Spirit was your bus driver. O Espírito Santo foi quem te deu a passagem para chegar aqui. I wouldn't have found his house with an expensive tour. Eu nunca ia encontrar esta casa se eu tivesse feito um passeio pago caro. That night I went back to Germany. Mas naquela noite eu voltei para a Alemanha. In those days by train, not by plane. E eu fui de trem, não fui de avião. Back to the city of Hamburg, where I come from. Voltei para a cidade de Hamburgo, de onde eu estou. My father was at the station. O meu pai estava me esperando na estação. He said to me, Reinhard, I got sad news from England today. E ele disse para mim: meu filho, eu acabei de receber notícias ruins da I Grã-Bretanha. said, what is it? E eu perguntei o que foi. He said, I heard that George Jeffreys has died. E ele me disse: eu acabei de receber a notícia que o George acabou de morrer. I said, that can't be. I just saw him. E ele disse: não pode. E eu disse: não pode ser. Eu acabei de vê-lo há poucos instantes. Then, when he came down those stairs, Mas quando eu vi aquele homem, quando ele veio à minha direção, he came in the best clothes an Englishman has. ele estava vestido da melhor roupa que o inglês pode vestir. I thought he had dressed to see Queen Elizabeth. Eu pensava que ele estava vestido para ir ver e visitar a Rainha Elizabeth. But he met me. Mas ele veio, foi ao meu encontro. I said, I caught a mantle. Eu disse: eu conquistei uma vitória.
I caught the mantle. Eu tenho agora este manto. That's how my ministry began. Foi quando o meu ministério começou. I will come back to this towards the end of my message. Eu vou voltar para este assunto no final da minha mensagem. Now I start. Agora eu começo o ministério. Mark 16:20. Vamos à mensagem, Marcos 16 e 20. And they went forth, E tendo partido, preaching the gospel everywhere. pregando o evangelho em todas as partes, The Lord working with them cooperando com eles o Senhor, and confirming the word through the accompanying signs. e confirmando a sua palavra com sinais que se seguiam. It says here, they took the initiative. Diz aqui que eles tomaram uma iniciativa. They went forth, Eles partiram. They didn't just sit and pray. Eles não ficaram ali sentados e orando. We read they went forth and preached. Nós lemos que eles saíram, partiram, pregando. The gospel must be preached. O evangelho tem que ser pregado. It is the medicine for a sick and dying world. É o remédio para o mundo doente e perverso. When the Lord filled me with the Holy Spirit, Então o Senhor me encheu do seu Espírito. I said, Lord, E eu disse, Senhor, I will take the initiative. eu vou também tomar uma iniciativa. I will go forth Eu vou partir. and not just be an anointed couch potato. Não quero ser alguém que tenha a unção de ficar sentado num sofá. Amen. Amém. The gospel must be preached. O evangelho tem que ser pregado. If the gospel is not preached, it is no gospel at all. Se o evangelho não é pregado, então ele não pode existir. An unpreached gospel is no gospel at all. Um evangelho não pregado não é o verdadeiro evangelho. When I was a young man, a young missionary in Africa, Quando eu era um jovem missionário ali na África, I struggled to get people saved. eu lutei muito para conquistar as pessoas e salvá-las. I was 27 years of age. Eu tinha 26 anos de idade. I was so disappointed. Eu fiquei muito desapontado. It was such a trouble to get 5 people saved. Era muito difícil até mesmo conquistar, ganhar 5 pessoas para Jesus. I went to the principal of the church with which I was connected. Eu fui para o pastor principal da igreja da qual eu era afiliado. I never forget his name. Eu nunca esqueço o nome dele. I said, Brother Cooksey. That was his name. O nome dele era Irmão Cookies. When will God decide to save big crowds of people? Por que é tão difícil a gente pregar o evangelho para multidões de pessoas? He looked at me. Ele olhou para mim He was thinking. e começou a pensar. And then he said to me, Ele disse para mim: wait till revival comes. aquilo que demora, espere que o avivamento vem. Gee, Sim. I said, Lord, Eu disse, Senhor, we have waited and prayed 100 years for revival. nós temos orado centenas de anos por avivamento It hasn't come yet. e ainda não veio este avivamento. But 4 generations of people have gone to hell.
4 gerações de pessoas morreram. It is not possible that you wait for us Christians to be super sanctified before you can use us. Não é possível, Senhor, que tu estejas esperando para super crentes, para serem super santificados. So many books and sermons tell us why revival tarries. Muitos livros e letras de música falam sobre o porquê da demora de um avivamento. The Bible does not. Mas a palavra não fala isso. We are no more waiting for God. Nós não precisamos mais esperar o avivamento de Deus. God is waiting for us. É Deus que está nos esperando para agir no avivamento. Since Pentecost, Desde o Pentecostes, the traffic light changed from red to green. o sinal de luz mudou de vermelho para verde. Green means go. O sinal verde significa avance. Go, 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 go. Vá, vá, vá. They went forth going. Eles continuaram indo. And the Lord worked with them. E o Senhor começou a trabalhar através deles. If we truly follow Jesus, then Jesus follows us. Se nós realmente seguirmos a Jesus, Ele, Jesus, vai também nos seguir. Come on, say amen. Vamos lá, diga amém. Amen. Amém. I'm used to preach in Africa. Eu gosto muito de pregar na África. Oh, in Africa, when you preach, the hallelujahs are rolling back all the time. Ali na África, quando a gente prega, aleluia sobe e é aquele barulho de aleluia. What is wrong with Brazil? O que é que está havendo de errado aqui no Brasil? Hallelujah! Diga aleluia! You see, listen, this is my experience. Veja, esta é a minha experiência. The preaching of the gospel causes revivals to happen. A pregação do evangelho é que faz avivamento acontecer. Anywhere. Em qualquer lugar. Anywhere. Em qualquer lugar. Hallelujah. Aleluia. I hear so many pastors preach from Exodus chapter 14. Eu já ouvi muitos pastores pregando em Êxodo 14. With the children of Israel were at the Red Sea. Quando os filhos de Israel estavam ali diante do Mar Vermelho. Pharaoh came from the back. Faraó estava atrás. And the sea was deep, the Red Sea. E o mar estava ali à frente. They couldn't cross. Eles não podiam cruzar o mar. What did Moses say? Foi que Moisés disse To the people. para o povo. He said, stand still. Ele não disse, aquietai-vos, fiquem quietos. God turned around to him. Deus olhou assim para ele Moses, e disse, Moisés, why are you crying? por que tu me clamas? And then he gave a counter command. E então ele dá a suprema ordem. He said, tell the people. Ele diz, diga ao povo, Go forward. que marchem. Amen. Amém. When you hear a pastor preach, Quando você ouve pastor pregar, when you hear a pastor say, quando você vê pastor, ouvir pastor dizer, stand still, pare agora. then you listen to Reverend Moses.
Então você está ouvindo o reverendo Moisés. If you hear a voice say, Mas se você ouvir uma voz dizer, go forward, vai em frente, then God is speaking. então esta é a voz de God Deus. is speaking. É Deus falando. Hallelujah. Aleluia. If you want to travel from Sao Paulo Se você quer viajar daqui de São Paulo by car de carro to Curitiba, para Curitiba, whatever you do, tudo que você fizer, don't follow a parked car. não siga, não acompanhe um carro que está estacionado. You will never arrive. Porque se o carro está parado, você nunca vai avançar. And I say to you, E eu digo para você, don't follow a parked pastor either. não acompanhe um pastor que é parado. We need to go forward. Ele precisa avançar. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. God's people are on the march. O povo de Deus está em marcha. They have discovered the Eles- fast lane. Eles estão agora correndo numa linha muito rápida. The fast lane. Eles estão correndo numa linha rápida. Hallelujah. Aleluia. Let me continue. Deixa eu continuar. Then, first the initiative, okay? Muito bem. Primeira iniciativa, ok? They went out. They went out and preached everywhere. Eles partiram e pregaram em todas as partes. And the Lord, working with them, E o Senhor, confirmed the word through the accompanying signs. Amen. e o Senhor era com eles, cooperando e confirmando a sua palavra com sinais. That I call a power ministry. Isso é o que eu chamo de um ministério poderoso. A power ministry. Ministério poderoso. A power ministry. Ministério poderoso. Listen. Ouça. They proclaimed the gospel. Eles pregavam o evangelho. We preach the word of God. Nós pregamos é a palavra de Deus. Not polemics and no insults. Nós não pregamos pensamentos positivos ou polêmicos. Preaching the gospel means Pregar o evangelho significa that with the assistance of the Holy Spirit, que nós estamos sendo cooperados pelo Espírito. we insert the key in the prison door and turn it. E ele nos dá uma chave e nós colocamos esta chave numa prisão e abrimos aquela prisão To set the captives free. para libertar aqueles que estão cativos. Hallelujah. Aleluia! We, in Germany, I read a story. Na Alemanha, certa vez eu li uma There história. was a preacher in Germany. Havia um pregador ali na Alemanha. I forgot his name. Eu esqueci o nome dele. And he had a prison ministry Ele tinha um ministério nas prisões, in Berlin. em Belém. And every time he went to into the prison to preach, E ali, todos os dias, ele ia para as prisões pregar. this is how he addressed all the inmates. Esta era a maneira que ele pregava para todos os prisioneiros. He said, Ele dizia:
Beloved crooks and criminals. Meus amados ladrões e criminosos. Man, I like that. Eu gosto disso. He had understood that Jesus doesn't hate sinners, he loves them. Isso me explica que o nosso Jesus, ele ama também os ladrões e criminosos. Amen. Amém. We don't argue the gospel, we proclaim it. Nós temos é que proclamar o evangelho e não discutir. Jesus did not come to shame sinners. He came to save sinners. Jesus não veio para apenas o pecador. Ele veio para salvar o pecador. When the prodigal son came home, Quando o filho pródigo voltou para casa, the father didn't say, here is a page aqui o pai dele não disse, bom, aqui está o pagamento. and a pen. Aqui está também uma caneta. Write all the sins you have committed. Aqui está um papel e uma caneta. Então escreva aqui, meu filho, todos os seus pecados. Come back when you have remembered all, Depois que você escrever todo, aí você vai voltar para casa. and then I will counsel you. Aí então eu vou lhe aconselhar como pai. The father didn't even want to know the sins of his son. O pai não queria nem saber os pecados que o filho tinha cometido. Sin is not a problem to God. Pecado não é problema para Deus. He sent his son to shed his blood. Ele enviou o seu filho amado para derramar o seu sangue. Sin will be wiped out. O pecado vai ser limpo. Come on, shout amen. Dá um amém aí, igreja. Hallelujah. Aleluia. Oh, God. The gospel O evangelho is not mad news, it is glad news. O evangelho não é más notícias, mas boas novas. Glad news. Boas novas. Good news. Boas notícias. Salvation. Salvação. We proclaim salvation. Nós pregamos salvação. I've preached to big crowds of people. Eu já tenho pregado para grandes multidões de pessoas. And people say to me, E uma vez uma pessoa me disse, how does it feel to speak to more than 1 million people? como é que o senhor se sente em já ter pregado para mais de 1 milhão de pessoas em uma só vez? Are you nervous? Você ficava nervoso? No, I say. Eu disse, não, eu não. I'm too old to be nervous. Eu estou muito velhinho para ficar nervoso. But I tell you what, Mas eu quero lhe dizer uma coisa. when I stand before a crowd of people, Quando eu estou diante de uma grande many multidão, of you, ou muito ou pouca gente, my heart cries to God. o meu coração chora para Deus. I say, Lord, help me to preach the center of the gospel of Jesus E Christ. eu digo, Senhor, me ajuda a pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo. That everybody understand. Para que as pessoas possam entender. They may never hear it again. Para que eles nunca possam deixar. Help me to be simple but profound. A mensagem é simples, mas ela é profunda. Amen. Amém? Let me speak about the composition of the gospel a little bit. Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre a composição do evangelho. When I was a boy, Quando eu era um garoto, we had some physics in the school, nós tínhamos alguns físicos na nossa escola. and we learned
the ingredients for gunpowder. E nós aprendemos como os ingredientes que a pólvora é feita. And we know you can read that in every dictionary. Você pode ler isso em qualquer dicionário. You need 4 chemicals. Nós tem que ter 4 elementos para fazer uma pólvora: Potassium, potássio, nitrate, nitrato, sulfur, selênio and carbon. e carbono. Suppose one of these chemicals is missing. Vamos supor que desses elementos não é colocado na composição. You say, no problem, no problem. Você pode dizer, não tem problema não, não tem problema não. I have another substance. Eu tenho uma outra substância. It just looks like that one. Parece com aquela substância, é parecido só. And you mix the look-alike substance together with the other chemicals. E você pega esta falsa substância e junta com as outras substâncias. You know, Sabe? you have everything, Você pode inventar tudo, but you have no explosion. mas nunca aquela pólvora vai explodir. We need the original gospel for the original results. Nós temos que ter o evangelho genuíno para termos um real resultado. Not something look-alike, sound-alike. Preach Jesus Christ, the Savior of the world. Não uma coisa parecida ou similar, mas pregue Jesus Cristo, o Salvador do mundo. And explosions of salvation will happen everywhere. E vai haver explosão do evangelho e da salvação em todos os lugares. Oh, hallelujah. Aleluia. Oh, hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now I come to a very important point. Agora eu chego a um ponto muito importante da mensagem. They took the initiative, number 1. Eles tomaram a iniciativa número 1. They preached the gospel, proclaimed. Eles pregavam e proclamavam o evangelho. And now E agora the Lord confirmed. o Senhor confirmava. Listen, Ouça, the Lord does not confirm our theology. o Senhor não confirma a nossa teologia. He always confirms His word. Ele confirma a sua palavra. Say amen. Diga amém. Let me say something I pray you may never forget for as long as you live. Quero dizer uma coisa para você nunca esquecer enquanto viver. Jesus can only be what you preach Him to be. Jesus é aquilo que você prega que Ele é. I say it again. Eu vou dizer de novo. Jesus can only be what you preach Him to be. Jesus só pode ser aquilo que você prega que Ele é. Preach Him as the Savior and He saves. Se você prega que Jesus é o Salvador, aí vai ter salvação. Preach Him as the healer and He heals. Se você disser que Ele é aquele que cura, então vai ter cura. Preach Him as the baptizer with the Holy Spirit and fire, and He sends the fire. Se você prega que Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, aí vem fogo sobre você. Hallelujah! Aleluia! Let me put it in another word. Deixe-me colocar com outras palavras. The Holy Spirit blesses only
what you say about Jesus. O Espírito Santo só abençoa aquilo que você diz sobre quem é Jesus. He does not confirm our philosophies and liberal theologies and all that nonsense. Ele não confirma esse negócio de filosofia ou a nossa teologia. Isso não vale nada. You see, you know the word confirmation. Sabe o que é essa palavra confirmar? The word confirmation can only be used if you refer to someone who has stated something. Você só pode usar essa palavra confirmar para alguém que crê naquilo que está sendo dito. We state that Jesus saves. Nós dizemos que Jesus salva. The Holy Spirit can bless it. E então o Espírito Santo abençoa. One preacher said to me, Reinhard, I can't see soul saved. I can't see soul saved. Certo pregador me disse, mas eu não ganho muitas almas, não ganho ninguém para Jesus. I said, what are you preaching? Aí eu perguntei a ele, o que é que você está pregando? He said, I'm preaching about hell. Eu estou pregando sobre o inferno. I said to him, my goodness, find something the Holy Spirit can confirm. E eu disse para ele, meu irmão, pregue alguma coisa que o Espírito Santo possa confirmar. Preach Jesus our Savior. Pegue que Jesus é o Salvador. The only Savior in the world. Você pode salvar o mundo. Are you happy? Você está feliz? I say something the Holy Spirit just laid in my heart. Quero dizer algo que o Espírito Santo acaba de colocar no meu coração. I pray that you may never forget that as well. Eu vou orar para que você nunca esqueça o que eu vou dizer. If you proclaim the original gospel, Se você pregar o evangelho genuíno, the Holy Spirit will make your ministry his chariot. ele vai fazer com que o teu ministério seja ministério de carruagens de fogo. A fiery chariot. Carruagens de fogo! A fiery chariot. Fogo, carruagem! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Oh, hallelujah. Aleluia! You can't leave this building Você the não- way you have entered it tonight. Você não pode Leave it. sair daqui nesta noite da mesma forma que você entrou. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia! Today, Hoje, the Holy Spirit o Espírito Santo is turning the key in the lock of all your restrictions. está colocando a chave sobre todas as tuas limitações. There will be a mighty release. Vai haver uma grande abertura. Release Abertura! into all the world. Vai ser solto através do mundo. Say amen. Diga amém. Listen. Ouça. Let me explain something to you. Deixa eu explicar algo para você.
I did not expect to come and speak at this conference. Eu não esperava vir pregar nesta conferência. But then I got the call from Pastor Reverend Gunnar Ratner. Então, o pastor Prince ligou para mim. And the Holy Spirit spoke that moment to me. E o Espírito Santo começou a falar comigo. He said, I will send you E ele disse, eu vou te enviar for your last sermon to this congregation. tu vais pregar a tua última pregação nesta igreja. This is not a sermon. Isso não é um sermão. This is a word from the living God. Esta é a palavra do Deus vivo. When I met George Jeffries, Quando eu me encontrei com George Jeffries, I realized eu cheguei à conclusão that he had passed his baton que to me. ele passou para mim o bastão From the evangelist leaving de uma vida de um evangelista to an evangelist coming. para um evangelista que estava recebendo a chamada. That day, I got that baton. Naquele dia eu peguei aquele bastão que ele me deu. Only the baton. Ele me deu só o bastão. And I'll tell you what the baton is. E eu quero lhe dizer o que é o bastão. The baton is the gospel. O bastão é o evangelho. The gospel an evangelist preaches. É o evangelho que o evangelismo necessita. I didn't want his fire. Eu não fiquei desesperado. I already was baptized with the Holy Spirit and fire. Porque eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo. But that day, Mas naquele dia, my fire o fogo que estava sobre mim and his baton e o bastão que ele me deu became one. ficaram um só. I realized there was a linkage Eu cheguei à conclusão que havia uma ligação, uma união. God links us over generations. Deus nos une através das gerações. I'm linked with all the evangelists before us, right down to Peter on Pentecost. Eu estou ligado a todos os evangelistas, como Pedro, lá no dia de Pentecostes. And I link up with the future men and women whom God has called. E agora eu me uno também a homens e mulheres que têm tido a chamada de Deus. Hallelujah! Aleluia! I believe that miracle is going to happen here tonight. Eu creio que este milagre vai acontecer aqui nesta noite. Hallelujah! Aleluia! Power! Poder! Some preachers preach about power. I don't understand. Tem pregador que prega sobre poder que eu não entendo. They preach about power as if you get power at the end of a marathon as a medal of honor. Eles pregam poder como que um maratonista que está correndo e está cansando e perdendo as suas forças para ganhar uma medalha. It's nonsense. Isso não faz sentido. I don't need power at the end of the marathon. I need it at the beginning to be able to run to the end. Eu não preciso de força para chegar ao fim da corrida. Eu preciso de força no começo para chegar até o final com essa força. Hallelujah! Aleluia! Oh, hallelujah! Diga aleluia! This is not a pleading meeting. This is a receiving meeting.
Este culto não é um culto para pedir, este é um culto para receber as bênçãos. I'm 76 years of age, Eu tenho 76 anos de idade, 4 years older than George Jeffreys. 4 anos mais velho do que aquele pregador George Jeffreys. Tonight, I Hoje à want to noite, pass my baton to you. eu quero passar o meu bastão para você. I want to pass my baton to Eu you. quero passar o meu bastão para você. And your flame and that baton will keep burning till Jesus comes. E a chama desta obra vai continuar até Jesus voltar. Hallelujah! Aleluia! Hebrews 12 verse 1 says Hebreus 12:1 nos diz that there is a cloud of witnesses que existe uma nuvem de testemunhas looking down on us. que está olhando para nós. Those who run the relay race before us. Foram aqueles que correram uma corrida antes de nós. Those who carried that baton. Aqueles que seguraram o bastão. They got it from someone before them. Alguém já tinha dado para eles o bastão. They run their race. E eles começaram a correr a corrida. Pass it on to the next man or woman. E passaram para um outro homem ou uma mulher. And I must confess, E eu tenho que confessar uma coisa. sometimes when I run, it feels to me as if I can hear those saints before us from the cloud of witnesses shout, faster, Quando eu estou run faster. Quando eu estou correndo esta corrida da fé, eu começo a ouvir vozes celestiais descendo lá dos céus. E essas vozes estão me dizendo nos meus ouvidos: corra, 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 corra. And while running, I shout back and say, why should I run faster than you did? E eu posso dizer: como é que eu posso correr mais rápido do que aqueles que vieram antes de mim? And the answer comes back. Mas a resposta vem lá: You can't see it, Reinhard, você não pode ver as pessoas correndo como corriam, but you are on the last lap. mas você está na última volta da carreira. The finish line is ahead of you. A linha final está bem pertinho da sua frente. Jesus is coming soon. Jesus está breve vindo. Jesus is coming soon. Jesus está breve vindo. Hallelujah. Aleluia! Korabkasila bashana. Popokoporia balawasaya lalana. Rosho korosi bekati pokoboronna. Orapasia lalawashe. Hopokosanolobora. Hola barafasi. If you want that connection Se você quer esta ligação e união with the one before daqueles que vieram antes, and to be the next running, para entregar o bastão para outro da frente, you will receive now. você vai receber agora. Just come forward Vem à here. frente. Just come forward Vem à here. frente. Just come forward here. Vem à frente.
Rasavalamashiako. Okorapokotaya. Coral juvenil está sendo convidado para cantar. Kushila borro poko sabriadala. Aleluia. Corre piko pashavalala mando bokora. Kosi alaya morapora baravasi. Shololo bokora diam kosobarabatu. Aleluia. Now, before I pray, please listen to me. No, let me just Só um instantinho, só um instantinho. listen to me, please. Ouça-me, por favor. The Lord will take that baton Quando você pegar este bastão, out of my hand and give it to you. que eu vou te entregar nas tuas mãos, da minha mão, It will combine with the fire of the Holy Spirit you already have. esse bastão vai completar o poder do Espírito Santo que você já tem. It's for me impossible to come and lay hands on you all. É impossível para eu sair daqui e colocar as minhas mãos sobre cada um de vocês. But the Lord spoke to me. Mas o Senhor falou a mim. He said, my hands will come on every head. O Senhor me disse: a minha mão vai estar sobre cada um deles. His hands are better than mine. As mãos deles são mais poderosas You do will que as never minhas mãos. forget this minute. Esta hora, Never. I'm not a salesman. vamos para agora. I wish I could give you this book as a gift. I wish. Eu gostaria muito de dar este livro de presente para vocês. Living a life of fire. Vivendo uma vida com a chama do Espírito. My life story that will unfold the secrets of my ministry. A minha vida estava cheia desse segredo no meu ministério. It will become your ministry. E vai ser também no teu ministério. All over the world. Em todos os lugares. I can't give it to you, but you can get it at the exit. Eu não posso dar para cada um de vocês, mas você They're pode at the book comprar. table. Are you ready to receive the baton Você está pronto para receber o bastão? out of the hand of Jesus? Você vai receber o bastão, é das mãos de Jesus. Let's all praise the Lord in tongues. Comece a falar em línguas estranhas agora. Koshi paraya mobolo gorokose. Shirabaka tobakosio. Now, Agora! receive. Receba! 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 Receba!
Adore o Senhor conosco. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de Davi, erguendo um canto de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Aproveita, posso ouvir grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a Deus como Jeová, não há 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 Deus como Jeová.